Existem muitas passagens na Bíblia que são de difícil interpretação, principalmente nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, porque são muitas passagens metafóricas, com muita linguagem figurada, com muito simbolismo. Para entendermos melhor essas passagens, nós precisamos entender o contexto em que essas passagens foram escritas. Vamos então tentar explicar, tentar compreender uma passagem que é muito famosa até para aqueles que não são cristãos, que é a transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal. Será que isso realmente existiu? O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Esse episódio está dentro da narrativa bíblica que tem como núcleo condenar a homossexualidade. A homossexualidade é uma abominação aos olhos de Deus, como está lá em Levítico 18, versículo 22, e é sancionada com a pena de morte no caso do Antigo Testamento, como está lá em Levítico 20, versículo 13. As regiões de Sodoma e Gomorra, mais as regiões de Adama e Seboim, foram palco de um cataclismo. Talvez tenha ocorrido até incêndio. Acontece que tal região é betuminosa. Se trata de uma reserva de gás. Atualmente é a região coberta pelo Mar Morto. A narração quer explicar por que tais cidades desapareceram e tentam ligar o cataclismo à prática da homossexualidade que acontecia de forma extensa em ambas as cidades. Portanto, somente analisando o contexto, a cultura da época, a forma de se escrever qualquer texto da época, inclusive a geografia, a biologia, a fauna e a flora desses lugares, é que podemos entender com precisão o que o hagiógrafo, qualquer autor sagrado, o que o hagiógrafo quis colocar nas sagradas linhas. Acontece que nessa região havia uma rocha de sal em forma humana, muito semelhante às figuras de pedra formadas por arenitos vermelhos encontradas no Paraná. Uma lenda diz que tal rocha de sal em forma humana era a mulher de Ló, que tinha sido transformada em uma estátua de sal porque olhou para trás desobedecendo a uma ordem de Deus, e por castigo o Senhor a transformou exatamente em uma figura de pedra, na verdade, neste caso, em uma estátua, em uma coluna de sal. Acontece que nós precisamos, em primeiro lugar, entender que Deus não é vingativo. Acontece que para interpretarmos quaisquer passagens que estão principalmente no Antigo Testamento, nós precisamos olhar para Jesus. Nós já dissemos aqui várias vezes em nossos vídeos, Jesus é Deus homem, é Deus em forma humana. Para entendermos o desejo de Deus, o que Deus quer conosco, precisamos olhar o próprio Jesus, e não o achismo de um hagiógrafo da época do Gênesis. Ele é inspirado por Deus? Sim, mas ele não escreve as suas linhas, as suas frases, escutando como se Deus estivesse ditando as frases para ele. Ele vai, na verdade, usar a sua cultura, aquilo que ele conhece à sua volta, e tentar enxergar a inspiração divina e, consequentemente, colocá-la no papel. É óbvio que a mulher de Ló não se transformou em uma estátua de sal. E mais, não foi
e nem seria Deus o autor de tal façanha. Não porque ele não pudesse, mas porque Deus não é vingativo. Ele é justo e misericordioso. Este episódio é a reprodução de uma lenda, exatamente, de uma lenda que envolvia a tal rocha de sal em forma humana. Trata-se simplesmente de uma explicação popular para esse capricho da natureza. Os homens daquela época encontraram uma rocha de sal em forma humana e lembraram que se tratava exatamente da região onde Sodoma e Gomorra sofreram tal cataclisma. E associaram esse fenômeno da natureza e, consequentemente, fizeram uma construção baseada em puro folclore popular. Para entendermos o que esta passagem realmente significa, o que ela está querendo dizer, basta enxergarmos todos os textos que estão interligados a Sodoma e Gomorra. Se trata de evidenciar a prática da homossexualidade como sendo uma abominação aos olhos de Deus. Jesus diz que para entendermos as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, nós precisamos olhar para Ele. Ele mesmo disse que Ele não veio anular a lei ou os profetas, mas levá-los à perfeição. O Antigo Testamento ele é formado pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o núcleo da lei mosaica, portanto, a própria lei, e, em sua grande maioria, por livros proféticos. Quando Jesus diz que não veio anular a lei ou os profetas, ele está dizendo para nós: eu não vim anular o Antigo Testamento, mas levá-lo ao pleno cumprimento. E para que um texto entre ao seu pleno cumprimento, consiga chegar, alcance o seu pleno cumprimento, ele tem que ser melhor compreendido. E no caso da estátua da mulher de Lote, não é diferente. Jesus menciona tal situação, menciona tal episódio, mas não coloca neste episódio a transformação da mulher de Lote em uma estátua de sal. Ele não evidencia essa façanha, ou talvez esse castigo divino, porque ele não é um castigo divino. Jesus utiliza essa lenda popular que acabou ficando gravada nas linhas do Gênesis para comparar este episódio com a situação de um discípulo seu que tem que decidir em segui-lo ou não. Ele não pode, o discípulo não pode ser indeciso como a mulher de Lote que olhou para trás. Verificamos que Jesus não está preocupado se a mulher se transformou em uma estátua de sal ou não, mas está preocupado em aproveitar esta passagem do Antigo Testamento para potencializar o ensinamento dele próprio no Novo Testamento, mostrando que o discípulo cristão não pode ser indeciso, tem que ser determinado e segui-lo 100%. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus pés em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Lote. Todo que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo que a perder, encontrá-la-á. Portanto, não devemos ser como a mulher de Lote, que titubeou, olhou para trás, foi indecisa. Este pensamento ensinado por Jesus Cristo, inclusive, é confirmado no capítulo 9, também do Evangelho de Lucas. Mas Jesus disse-lhe: aquele que põe a mão no arado e olha para trás,
não é apto para o reino de Deus. Com isso percebemos que o Antigo Testamento não tem a mesma profundidade espiritual se nós não olharmos com o Novo Testamento escondido nele. Porque nós sabemos que quem inspirou todas as linhas da Bíblia foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. O mesmo Deus que é o próprio Senhor Jesus, porque Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Naquele momento, foi-se aproveitada uma lenda popular em Gênesis, mas na época de Jesus, Jesus pensou esse episódio, esta situação, não levando em conta a lenda popular, mas o acontecimento de que a mulher de Ló foi indecisa e não foi fiel às ordens do próprio Deus. O homem que quer seguir Jesus Cristo tem que renunciar à sua vida e, de forma determinada, seguir Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, não fiquemos olhando para trás como a mulher de Ló. A indecisão nos atrasa e não nos permite seguir verdadeiramente o caminho traçado por Jesus Cristo. E com certeza Deus é luz, Deus é amor e nos perdoa quantas vezes forem necessárias. Ele, como está lá em 1 Coríntios 13, não guarda rancor, não é vingativo, é justo e misericordioso. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, desculpe qualquer coisa, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.